A paz do Senhor. Nefilim. O que é Nefilim, irmão Fabiano? Nefilim é o nome dado a gigantes. Mas os gigantes realmente existiram? Sim, segundo a palavra de Deus, houve gigantes nessa terra, na qual esses gigantes são conhecidos como Nefilins. Mas como surgiu os gigantes, irmão Fabiano? Assim como eu e muitos acreditamos que esses gigantes veio fruto da relação entre um anjo e uma mulher. Eu vou ler Gênesis capítulo 6, versículo 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então essa passagem aqui, entendo eu e muitos, que esses filhos de Deus eram anjos e não pessoas. Por isso, ter nascido gigantes na terra, fruto de um anjo com uma mulher. Também usamos para provar que esses filhos de Deus eram anjos, usamos Jó capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1 e o capítulo 38, versículo 7. Veja bem, em Gênesis capítulo 18, versículo 8, capítulo 19, versículo 3, ali nos fala de anjos. Quando anjos se materializaram em forma humana, eles comeram e beberam. Ou seja, eles sentiram vontade, sentiram fome e sede. Então, por que eles não teriam desejo sexual também? Então, entenda que um anjo, a partir do momento que ele se materializa em um homem, ele vai passar a ter tudo aquilo que o homem tem. Ele vai passar a sentir tudo aquilo que o homem sente: frio, medo, calor, fome, sede, raiva, tristeza e também desejo sexual. As pessoas que acreditam que esses filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, versículo 2, não eram anjos, eles citam Mateus capítulo 22, versículo 30 e Marcos capítulo 12, versículo 25, que diz que os anjos no céu não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, que esses anjos não têm sexo. E por eles não terem sexo, não tem como eles sentirem desejo na área sexual. Então, para essas pessoas, os filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, versículo 2, eram homens da descendência de Sete. Eram homens crentes, homens servos de Deus. E as filhas dos homens eram filhas de homens ímpios. Mas isso não bate, porque, veja bem, poderia nascer um gigante de um servo de Deus com uma descrente? Lógico que não. Já pensou se fosse assim? Quantos gigantes hoje nós teríamos em nosso mundo se um gigante nascesse através de um pai crente e de uma mãe descrente, ou vice-versa? Então, essa alegação de que os filhos de Deus eram homens não bate com a palavra de Deus. Mas o que aconteceu com esses nefilins, com esses gigantes? Em Gênesis capítulo 7, versículo 21, diz que esses gigantes morreram através das águas do dilúvio. Ali fala que nenhuma carne se salvou, a não ser Noé e a sua família, ou seja, 8 pessoas. Mas, irmão Fabiano, como explicar os gigantes após o dilúvio? Você vai ver na palavra de Deus que após o dilúvio apareceu gigantes novamente. Gigantes foram citados novamente. Mas a resposta para essa pergunta está lá em Números capítulo 13, versículo 32 e 33, que diz assim: Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, uma das explicações do porquê de gigantes aparecerem após o dilúvio é que eles eram descendentes de gigantes, filhos de Anak. Porque a pessoa vai ficar assim: peraí, mas os gigantes não foram mortos nas águas do dilúvio? Tá, mas de como é que apareceu gigantes após o dilúvio? Então aqui Números, capítulo 13, versículo 32 e 33 nos dá a resposta. Eles eram descendentes de gigantes, filhos de Anak. Então, a Bíblia Sagrada nos prova, nos confirma que realmente existiu gigantes nesta terra.
assim como a arqueologia, e pesquisadores, historiadores, também encontraram ossadas de pessoas enormes, pegadas também de pessoas enormes, gigantes. Então a arqueologia, junto com a Bíblia, nos prova, nos confirma a existência de gigantes nessa terra. O Novo Testamento relata algo sobre os nefilins, sobre os gigantes? Não. Você não vai ver nenhuma passagem falando a respeito desse assunto. E hoje em dia, o porquê, irmão Fabiano, que não existe mais gigantes entre nós? Porque, segundo a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, Israel, quando lutava com seus inimigos, Israel acabou, além de Israel acabar e matar seus inimigos, pessoas de estatura normal, eles também mataram os gigantes. Então esses gigantes, os nefilins, foram destruídos lá no tempo ainda do Antigo Testamento, quando Israel lutava contra os seus inimigos, e por isso que hoje em dia não existe mais gigante. E é por isso que esses gigantes foram destruídos pelas águas do dilúvio, porque eles eram maus. Eles cometiam todo tipo de crueldade, desde canibalismo, entre outros. E por isso que Deus mandou as águas do dilúvio sobre a terra. Esse foi um dos motivos também que Deus acabou com toda a vida humana sobre a terra. Esses anjos, os filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, versículo 2, por eles serem imortais, aonde eles estão agora, irmão Fabiano? Judas, verso 6, nos dá a resposta. Aqui Judas 6 está falando a respeito de Gênesis capítulo 6, versículo 2. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o céu. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E Pedro também nos confirma o que Judas falou. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então veja bem que Judas e Pedro falaram que esses filhos de Deus, esses anjos de Gênesis capítulo 6, versículo 2, eles estão presos no abismo, lá embaixo, esperando o dia do juízo. Então, irmão Fabiano, houve duas rebeliões da parte dos anjos de Deus? Praticamente sim. A primeira rebelião foi aquela de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Aqueles anjos que se rebelaram lá no céu, juntamente com Satanás, na qual esses anjos foram expulsos do céu por Miguel e seus anjos, e hoje eles estão soltos pela terra, juntamente com Satanás, provocando todo tipo de males. E a rebelião, ou seja, o pecado, do outro grupo de anjos foi aqueles de Gênesis capítulo 6, versículo 2, que eles abandonaram o seu estado original de serem anjos, deixaram de serem anjos, abandonaram o céu para viverem com mulheres humanas. E por isso que o fruto da relação entre esses anjos com mulheres, anjos materializados em homem, é que deu o surgimento dos nefilins, os gigantes. Tem o filme Cidade dos Anjos. Ali naquele filme relata a história de anjos, que cada anjo tem uma pessoa que ele está, assim, tem a responsabilidade de proteger essa pessoa. E um dos anjos, o ator principal do filme, Nicolas Cage, ele acaba se apaixonando pela sua mulher que ele deveria cuidar. E aí ele decidiu fazer como os anjos de Gênesis 6, versículo 2 fizeram. Ele quis abandonar o seu estado original, quis deixar de ser anjo. Aliás, se fosse para ele ser homem, se materializar em homem, ele deveria deixar de ser anjo. Ele não poderia mais voltar atrás. Então ele fez como os filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, versículo 2. Ele abandonou o seu estado original, deixou de ser anjo, e Deus permitiu, e abandonou o céu, o seu domicílio, e se materializou em homem para viver com essa mulher. Só que no filme,
não chega a dar tempo de eles terem um filho. E para nós ali vermos que se seu filho nascesse desse casal, se eles iam fazer como a Bíblia ensina. Iria nascer um gigante? Não sabemos. Porque pelo filme a mulher morre bem antes deles terem um filho. Se é que eles iam ter, né? Então, para quem não assistiu, assista. Se você está interessado nesse assunto e não assistiu, é um filme bom. Não tem nada demais em ver, em assistir. Não há pecado nenhum. Amém? Antes de mais nada, eu quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dê o like, compartilhe, comente, faça a obra de um evangelista. Amém? E Deus vai te honrar.